Boa noite a todos. Daquelas duas teses que existem, que predominam ainda entre nós, a primeira é que a morte separa-nos. Devido ao quê? As crenças. Então, dentro da família, tem uma pessoa que é do Testemunho de Jeová, a outra é católica. Elas vão se separar no plano espiritual segundo cada crença. Porque cada crença, essas de sistema fechado, acredita que só se salva quem está naquele segmento e cumpre todos os ritos externos. Então, o pai e a mãe, por exemplo, não vão se encontrar no plano espiritual. Às vezes o pai vai estar no céu e o filho vai estar no purgatório ou no inferno sofrendo eternamente. Isso dentro das interpretações das teorias cristãs. Mas isso não é compatível com a realidade de uma espiritualidade ou de um Deus amoroso. Então eu acredito que nenhum de nós acredita nessas teorias ainda. Porém, também se a vida fosse uma só na matéria, também não daria para estreitar os laços de afinidade que existem entre a família. Um amor, por exemplo, ele leva muito tempo para que ele se forme, ao contrário do ódio. O ódio pode surgir, às vezes, de um evento muito radical, de um assassinato, por exemplo. E esse ódio pode ser alimentado e pode permanecer durante muito tempo conosco. O amor, não. O amor, ele é muito mais elaborado. Então, é como se fosse uma rosa muito sutil que a gente precisa cuidar todos os dias, até que esse amor tome conta da gente, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. E aí nós verdadeiramente conseguimos amar o outro. As nossas relações, de uma forma assim geral, ainda elas são muito mantidas no apego, no medo e no controle. Então, quando nós vemos pessoas que verdadeiramente se amam entre a família, percebemos que esse amor não pode ser um fruto do aqui e agora, de algo dessa existência. Porque numa existência não dá para criar um sentimento tão poderoso, capaz de realmente vincular as pessoas apenas por afetividade, apenas por amor. Então esse é mais um indicativo que a reencarnação é uma realidade para nós. Então essas famílias que nós constituímos por laços afetivos, são essas famílias que vão continuar sua jornada espiritual e carnal juntos. Mas as nossas famílias ainda são mais compostas, às vezes, por resgates e por irmãos que têm alguma desavença conosco. Então é muito comum que uma mãe receba um filho que foi seu algoz no passado, que a vitimou no passado. Então essas situações de família, às vezes, são para estreitar os laços, atenuar os ódios e os sentimentos que separam os seres. Estas conexões, elas também não costumam se romper, porque esse ódio que antes era nutrido acaba se tornando o amor. Com o tempo, quando os seres começam a se perdoar, esse ódio vira amor. Por isso que as famílias espirituais vão aumentando. É uma das razões que as famílias espirituais vão aumentando com o tempo. Porque quando nós lesamos alguém, nós criamos uma conexão profunda com esse ser. É diferente de uma pessoa que a gente só cruza pela vida e não acontece nada entre mim e essa pessoa. Mas quando nós lesamos alguém, nós criamos uma conexão com esse ser. Da mesma forma, quando nós amamos alguém, nós criamos uma conexão com esse ser. Então, de certa forma, o ódio nos une e o amor também nos une. O ódio precisa ser tratado para se transmutar em amor. E o amor, ele vai continuar cada vez mais ampliando a sua capacidade sublime, dando realmente sentido às famílias. E qual é o sentido da família na sociedade? Qual é o papel da família na sociedade? E qual é o papel da família diante da espiritualidade?
são os lugares onde nós nos tratamos uns aos outros, mas também são os lugares que nós começamos a desenvolver as nossas potencialidades divinas, como o amor. Então, quando a mãe desenvolve um amor muito profundo e um amor consciente, não algo patológico que a gente vê e existe, mas o amor realmente. Então, ela consegue ampliar a sua capacidade de amar. Só que geralmente a mãe não vai ter só um filho, às vezes a mãe tem 5, 6 filhos. E cada vez mais esse amor que às vezes era canalizado num indivíduo só, ele vai se ampliando. Da mesma forma o pai, da mesma forma o filho. Porque ora somos filhos, ora pai, ora mãe, e é assim que nós vamos lapidando a nossa capacidade de amar, através da família. Então a família é realmente um ambiente sagrado. É onde nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, e ela é a base da sociedade. Então, quando uma sociedade está muito doente, é sinal que as famílias adoeceram, que é preciso que nós voltamos o nosso olhar para nós mesmos e para as famílias. Quando um país é muito corrupto, é sinal que não está tendo lealdade dentro dos lares, por exemplo. Então, a família é sempre um reflexo, ou melhor dizendo, a sociedade é sempre um reflexo das famílias. Então, a família tem duas funções vitais. Uma é ela que mantém a dinâmica social, e a outra, aonde nós vamos aprender o que é amor. Pelo menos nós vamos começar a manifestar o amor de uma forma mais consciente e mais saudável. Para que um dia esse amor se estenda para os outros seres da mesma forma que se estende para um filho. Numa sociedade perfeita, já saudável, nós teríamos a capacidade de olhar os outros como nós vemos os nossos pais, nossas mães, nossos filhos. Lembrando que eu estou falando das relações saudáveis, não estou falando das relações em conflito. Estou falando daquele sentimento amoroso que nós nutrimos para os nossos entes queridos. É desse sentimento que eu estou falando. Como nós somos espíritos ainda muito voltados para as questões apenas próprias, dos nossos próprios instintos, impulsos, nós precisamos desse pequeno laboratório que é a família para começar a exercer isso. Reduz-se o espaço, coloca-se as pessoas em lugares mais reduzidos para que, através do contato, nós começamos a desenvolver as nossas virtudes espirituais, como a compaixão, a misericórdia e tudo mais, a tolerância. Quando desencarnamos, estes que estavam zelando por nós, a nossa família espiritual que estava cuidando de nós, geralmente eles vêm para a matéria, então eles reencarnam e nós temos a tarefa de ajudar eles nas encarnações. Então nós nunca estamos sozinhos, principalmente pela família espiritual que nos acompanha. Nós sempre temos alguém ou muitos que estão sempre do nosso lado. Jamais estamos desamparados. E é um outro detalhe que nós esquecemos, que às vezes nós nos sentimos sozinhos. Ou achamos que os nossos comportamentos não são vistos por ninguém. Mas às vezes está nos observando uma mãe espiritual que tem um amor profundo por nós. As nossas ações também atingem a nossa família espiritual a níveis de sentimento. Às vezes nós praticamos ações que deixam eles profundamente tristes. Quando nós ajustamos a nossa rota e começamos a melhorar, eles também ficam muito felizes conosco. Então nós não estamos sozinhos, em momento nenhum. Mas nós somos ainda tão rudimentares em relação aos sentimentos, em relação à espiritualidade e também ao egoísmo, que nós de fato nos sentimos sozinhos. O egoísmo tem o poder também de nos separar energeticamente das coisas. Naqueles momentos que nós estamos em profunda tristeza, é geralmente quando a família espiritual está vibrando, está do nosso lado. Temos por tendência a perceber mais os espíritos que vibram uma frequência mais baixa, porque os nossos sentimentos muitas vezes estão em frequência mais baixa. Mas se nós aquietássemos o pensamento, acerenássemos, fizéssemos uma prece, essas energias que são emanadas da nossa família espiritual nos alcançariam. Nós iríamos passar a nos sentir muito melhor. Então é preciso lembrar que nós não estamos sozinhos.
Precisamos lembrar que nós temos uma família espiritual que zela por nós, principalmente nos momentos de dificuldade, principalmente naqueles momentos que a gente fica desnorteado, aquietar o coração e saber que tem muitos de nós que estão cuidando. Que Deus nos abençoe imensamente.